Nós vamos começar uma série de estudos nos 4 evangelhos dentro de introdução bíblica. Eu queria começar citando uma frase aqui que me chamou bastante atenção esta semana, deste teólogo, Leonardo Boff. Ele é um teólogo brasileiro, católico, foi um frei, foi proibido pela Igreja Católica, pelas suas posições, é um teólogo da teologia da libertação. E ele disse que ninguém vale por aquilo que sabe, mas pelo que faz com o que sabe. Acho essa frase muito instigante. E a gente poderia citar a Bíblia, que vocês já ouviram muitas vezes: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, eu já contei a história de um pastor amigo meu, que um dia me procurou, e a gente estava conversando sobre vários assuntos. Ele me disse: Silvio, essa semana eu estava olhando o meu arquivo de sermões sobre tudo que eu preguei na igreja, e eu fiz uma pergunta para mim mesmo: o que é que o povo está fazendo com essas pregações? Ou seja, ouviram muitas coisas, e o que estavam praticando? Aqui na IBPC, eu sei que anualmente se pregava, se estudava sobre os propósitos. São 5 propósitos, e pelo que eu entendi, a cada mês era um propósito, então pelo menos 2 vezes por ano se ouvia falar sobre evangelismo, se ouvia falar sobre comunhão, sobre ação social. Isso por quanto tempo, pastor Aurélio? Eu creio que por muitos anos. Mais de 20 anos. E por que a gente não está evangelizando? Né? Por que nós não estamos trazendo pessoas para a igreja? O que nós estamos fazendo com aquilo que sabemos? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Eu tenho feito para mim mesmo. Eu, há muito tempo, antes de pregar, eu não prego sobre assunto que eu não creio e que não pratico. Posso até ter algum problema, posso cair em alguns aspectos, mas não por conformismo, talvez por limitações humanas, etc. Então essa é uma pergunta que a gente deve fazer ao estudar agora os evangelhos. O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou aprendendo na igreja? Se não, eu estou me entretendo na igreja. Estou me entretendo. Estou vendo aqui. O pastor prega. E a gente sai. Eu gosto muito daquela história do menino que estava assistindo o culto assim. Aí o pastor ficava incomodado, o menino... esse menino tem algum problema de ouvido? Aí foi perguntar para o menino, aí o menino falou: não, pastor, é que o pastor disse que aquilo que o senhor prega entra por um ouvido e sai pelo outro, então eu estou tapando aqui para entrar aqui e ir para o coração. Então é isso que a gente precisa, né? Pegar a palavra, tornar-nos praticantes da palavra, não apenas saber, mas fazer aquilo que eu sei, ou pelo menos tentar fazer aquilo que eu sei, de acordo com as minhas características, meu estilo, minhas paixões, meus dons. Mas pelo menos tentar. Tá bom? Então eu falo isso porque às vezes os pastores, eu não sei se o pastor Aurélio já entrou em crise com isso, eu já entrei várias vezes. É isso, o que eu estou fazendo é relevante? Ou a gente está brincando? Só estamos fazendo uma brincadeirinha, né? A gente vê os filmes, nós temos muitas ficções. Nesta semana, comecei a ver uma ficção no Apple TV sobre umas pessoas que estão enterradas num silo, etc. Ou ver gente voando, gente soltando raio. A gente torce, etc. Sai, mas fala: não, isso é brincadeira, isso não é para colocar em prática. A gente sabe que é ficção. Às vezes eu penso assim: será que o pessoal acha que igreja é ficção? Por exemplo, a gente falar sobre amor. Amar o inimigo. Pô, isso é brabo, hein? Amar o inimigo. E às vezes eu não amo nem o amigo. Às vezes eu não amo nem o filho, nem a esposa, nem o meu vizinho. É ficção. Tá bom. Então, isso é uma palavra de início de curso para nos estimular. O que eu estou falando aqui é sério, gente. O pastor Aurélio prega aqui é sério.
O que está aqui na palavra é sério. Então a gente precisa pensar muito nisso, sobre isso. Tá bom? Nós devemos ler a Bíblia com os olhos da vida. A gente precisa ler a Bíblia a partir da nossa vida. Irmãos, entendem? Quer dizer, eu preciso me perguntar, quando vou ler a Bíblia, o que eu tenho a ver com isso? Ou o que isso tem a ver comigo? Eu não vivo na Palestina há mais de 2000 anos atrás. Eu vivo aqui, em São Paulo. O autor da Bíblia não sabia o que era um celular, o que eram as mídias sociais. O que isso tem a ver comigo? Então, a gente tem a tendência de ler a Bíblia, muitas vezes, como se aquilo não tivesse nada a ver comigo, com a minha realidade. Então, eu tenho que ler a Bíblia a partir da minha vida. Aquilo que... Há uma teoria sobre interpretação da Bíblia, da hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação da Bíblia, a arte de interpretar a Bíblia. A Bíblia tem técnicas de interpretação, como qualquer outro livro. E chama-se círculo hermenêutico. Então, eu tenho que ler a Bíblia primeiro a partir do meu contexto. Aqui é o começo. Eu tenho que ler a Bíblia de onde eu estou. Aí eu vou para a Bíblia no tempo que ela era. O que aconteceu? Nós já vimos aqui muitas coisas sobre como era. E aí voltar para mim. Esse é o círculo hermenêutico. Então, eu vou na minha realidade, eu entro para a realidade da Bíblia, me pergunto o que isso tem a ver comigo, então isso volta para mim. E aí, o que eu vou mudar a partir da Bíblia? Então, esse é a primeira questão que eu devo ter em mente, né? Ler a Bíblia a partir da vida. Sempre que você ler a Bíblia, você vai perguntar, mas o que isso tem a ver comigo, com a minha realidade? Eu estou aqui tentando pagar o meu aluguel. Eu estou aqui enfrentando problema com um filho. E isso tem a ver comigo. Tá? Há uma frase desse mesmo Leonardo Boff que diz assim: cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Eu interpreto a Bíblia a partir de onde eu estou. Todo ponto de vista é vista de um ponto. Por isso que muitas vezes a gente encontra diversas interpretações da Bíblia. Porque cada um interpreta de onde ele está. Você dá o mesmo versículo. Por exemplo, vamos citar aqui os dons espirituais. Dom de línguas. O pentecostal lê de um jeito. O batista lê de outro. Então tem muito batista que fala assim, não existe dom de línguas. Está lendo lá, Paulo explica como é que se deve usar as línguas na igreja, mas o batista fala assim, não. E tantos exemplos. Por quê? Mesmo texto, mas cada um lê de onde está. Eu nasci batista. Eu já nasci com a Bíblia na mão, frequentando escola bíblica. Sou batista. Meus pastores foram batistas, estudei no seminário batista, frequento a igreja batista. Então, eu leio a Bíblia como um batista. Então, eu leio a Bíblia de onde eu estou. Não existe uma interpretação neutra da Bíblia. Ninguém é neutro. Você vê um acidente, um carro atropelou alguém, 20 pessoas viram. Você pergunta para cada um o que aconteceu, você vai encontrar pelo menos 10 interpretações diferentes. E uma coisa que é muito interessante na Bíblia, para a gente ter uma clara compreensão da Bíblia, é que nós devemos encontrar na Bíblia o Jesus da história, o Jesus histórico, o Jesus que pisava no chão da Palestina. Devemos encontrar na Bíblia o Jesus que realmente existiu. Porque, sabe, a gente esquece que Jesus foi homem. Homem, ser humano. Ser humano como cada um de nós. Ele era como eu. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi tentado em tudo. Então,
deve ter passado algum pensamento ruim na cabeça de Cristo. Jesus tinha sexualidade. Ele tinha libido. Maria trocou as fraldas de Jesus. Jesus usava fralda. Ele era um ser humano. E ele viveu aqui neste mundo como um ser humano, né? Esse é o Jesus histórico. A gente pensa muito no Cristo. Cristo é o ressuscitado, é o Deus. Então a gente lê na Bíblia, vê muito os milagres que Jesus fez. As coisas extraordinárias que ele realizou. Andou sobre as águas, transformou água em vinho. Esse é o Jesus, o Cristo da fé. A gente conhece a Jesus, o Cristo, depois de toda a história terminada. Quando você já viu o filme, você não fica mais preocupado. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai vencer? Será que vão descobrir a malandragem que ele fez? Não, quando você já viu o filme, é fácil. Com Jesus a gente já viu o filme. A gente sabe, não, ele ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou, não é assim? É isso aí. Mas a gente esquece que antes disso, Jesus Cristo, a família desconfiava dele. Esse cara é meio esquisito, o irmão de Jesus falava assim. Esse cara não é meio esquisito, não, nosso irmão. Não é meio loucão assim, meio... Porque mania de grandeza, ele fala que é filho de Deus. Isso é uma herege. Esse cara já não disseram isso sobre Jesus? Ele tem um demônio, ele faz obras. Isso foi o diabo que fez. Né? Perguntou lá para o cego de nascença, se é pecador, não sei. Esse bibum aí vive lá no boteco, tomando cerveja com os manos. Falavam isso de Jesus, a gente esquece disso. Então, se você quiser entender claramente o Jesus, a mensagem do Evangelho, você precisa entender que Jesus Cristo era 100% homem. Ele viveu neste mundo como homem, sem abrir mão da sua divindade. Como diz o credo, 100% Deus e 100% homem. Ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Leonardo Boff, que eu já citei aqui 2 vezes, vou citar pela última, ele disse assim: humano assim mesmo como ele foi, só podia ser Deus mesmo. O tipo de homem que ele foi, só se fosse Deus. E é isso mesmo. Jesus, ele realizou em si mesmo a plenitude da humanidade. Jesus foi o homem que Deus gostaria que eu fosse, que você fosse. Ele realizou a plenitude da humanidade. Daí esse ser o nosso maior objetivo. Qual é o objetivo nosso aqui neste mundo, que entregamos nossa vida a Jesus? É sermos como Jesus. É realizar esta plenitude, é ser um tipo de gente diferente. Eu preciso ser um tipo de gente melhor. É isso que Jesus quer. Veja na Bíblia que o nosso objetivo é sermos semelhantes a Jesus. Você perdoa como Jesus perdoou? Você não tem preconceitos como Jesus não teve? Mas esse é o nosso objetivo. É parecer cada dia ser mais parecido com Jesus. E para ser parecido com Jesus, a gente precisa se preocupar em ver como o homem Jesus Cristo viveu. Jesus Cristo, ele, parece que em Marcos mesmo diz assim, ele levantou bem cedo
e foi para o monte orar. Por que Jesus tinha que levantar cedo para orar se ele era Deus? Porque ele era homem também. Ele tinha corpo. E por ter corpo, ele conhecia as Escrituras, lia as Escrituras, ou conhecia profundamente as Escrituras, ele orava, ele descansava, porque como ele foi tentado em tudo, por ter libido, ele sabia que precisava manter o seu corpo para não ser comilão e coisas desse tipo. Então, para aprofundar a nossa fé, nós devemos ler a Bíblia e ler aqui particularmente os Evangelhos, prestando atenção no homem Jesus. Porque eu não sou Deus. Eu tenho o Espírito Santo que me ajuda, mas muitas vezes eu apago o Espírito. Eu não dou lugar para o Espírito. Às vezes a carne é muito mais forte do que o Espírito na minha vida. Eu não dou lugar para ele. Então eu preciso olhar para Jesus e falar assim, ele é meu exemplo. Olha, Jesus orava. Acho que eu também, se Jesus orava, eu também preciso orar. Olha o que Jesus respondeu quando fizeram tal coisa com ele. E eu devo fazer isso. Jesus veio para este mundo e disse assim, eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Certamente Jesus tinha essa vida abundante. E ele espera que eu também assim. Então, nós achamos que o nosso maior objetivo, isso para nós, eu estou falando assim, genericamente, que o nosso maior objetivo é frequentar a igreja. Isso é uma heresia que surgiu no meio evangélico, por exemplo. É nosso. A pessoa diz assim, olha, meu filho começou a frequentar a igreja. A gente acha isso. Então, está convertido, cumpriu minha obrigação. Nosso objetivo não é frequentar a igreja. O nosso objetivo é ser como Cristo. Esse é o nosso objetivo. Então, a igreja não pode ser um fim em si mesma. Entendeu? Fazer da igreja a igreja acima de tudo. E hoje a gente sabe que existe isso em muitos contextos. Que igreja você vai? Olha a minha igreja. Né? Então, a igreja é um meio. A igreja deve existir para me ajudar a me tornar semelhante a Cristo. Então, quando eu venho à igreja, como você está aqui hoje, como eu estou aqui hoje, quando eu preparei esse estudo para hoje, você veio aqui, a nossa intenção é sermos ajudados e ajudarmos aos outros a nos tornarmos semelhantes a Cristo. Eu estou aqui não por estar aqui. Esse lugar aqui não é o Templo de Jerusalém, que está lá no Brás, agora. Né? O nosso objetivo estou na igreja. Eu sinto assim um clima, tal. Já saí daqui, já saí brigando no trânsito e outras coisas desse tipo. Não é isso, gente. Eu estou aqui para ser de tal forma abençoado e abençoar. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um do outro. E eu ganhar recursos para me tornar mais parecido com Cristo. Eu gosto muito de usar, eu uso sempre essa expressão, que a igreja é como um intervalo de um jogo de futebol. O time está jogando, 45 minutos, mais ou menos, aí chega o intervalo. Aí todo mundo vai lá, no vestiário, aí o técnico, olha, vocês erraram nisso, nisso, aquilo, aí o outro falou, aquele jogador lá tá muito bom, a gente precisa marcar mais ele, troca. E aí, 15 minutos, o que acontece? Volta para o campo. O vestiário só existe para isso. A igreja existe para isso. Olha, enfrentei tais problemas essa semana, vamos orar por aquilo, a gente ouve uma palavra, a gente dá uma palavra, um ajuda o outro. E a ideia é que a gente saia daqui revigorado para os outros 45 minutos. A segundona brava e etc. Né? Eu conheço muitas pessoas que pioram frequentando a igreja. Ou você nunca viu isso?
ou continuam tão ruins quanto. Aliás, há pessoas que pioraram. Eu conheço pessoas que não eram gananciosas, começaram a frequentar a igreja e fala de prosperidade, fala que vai subir na vida, fala que vai ser cabeça e não cauda. Fala. Eu conheço, tem um amigo que me disse isso. Olha, minha mãe, ela mudou de igreja e piorou. Tá insuportável. Só fala em dinheiro, só fala em bênção. E nós às vezes falamos, não, vou buscar minha bênção. Isso é bênção. Né? Então, o nosso objetivo não é frequentar a igreja. Eu não estou querendo dizer que não se deve frequentar a igreja. Pelo contrário. Eu gosto de uma frase que diz assim, não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe, né? Eu entendo que uma pessoa que se converte, ela precisa da igreja. Para aprender. O problema é que a gente começa a frequentar a igreja, aprende que tem que ir à igreja, tal, mas não cresce. Não fica, é igual filho, né? Às vezes eu vejo as criancinhas brincando com a mãe, ainda ontem mesmo, estava fazendo uma caminhada, o filhinho andando de bicicleta na praça, um menininho bonitinho, saudade dos meus meninos. E olha, já se vão anos. Mas eu não ia querer que 30 anos depois, meu filho tivesse pequenininho dependendo de mim na praça. A gente tem saudade, mas não nesse sentido. Então, isso acontece na igreja. Chega um momento que eu já amadureci, já descobri meu dom, estou praticando o meu dom, conheço os valores básicos e vou continuar, porque a gente nunca vai chegar a 100%. Sempre tem alguma coisa, é igual celebrando a recuperação, né? Tem gente que entra por causa de um problema lá e acaba descobrindo 40 problemas que ele tem e vai trabalhando cada ano um problema, não é assim mesmo. Pois é, eu fiz celebrando a recuperação, descobri que tinha tantos outros problemas, falei, eu me achava um santo, descobri que eu não sou tão santo assim. Não é verdade? Bom, Jesus não veio fundar uma igreja, Jesus não veio criar uma religião, Jesus não era batista, mas Ruth, não vai ficar escandalizada com isso. Jesus não era batista. Jesus veio para atualizar o projeto civilizatório de Deus na história humana. Jesus tinha um propósito para a humanidade. Deus tinha um propósito para a humanidade. Um projeto civilizatório. E você percebe isso desde lá do Velho Testamento, você já percebe muito disso. E Jesus veio para voltar a isso. Jesus veio para este mundo porque ele queria implantar o reino de Deus entre nós. Então, olha só. Jesus não veio criar uma igreja. Jesus veio implantar o reino de Deus aqui neste mundo. Você sabe quantas vezes aparece nos evangelhos, a parte de Jesus ali, quantas vezes aparece a palavra igreja? 2 vezes. E as 2 vezes no Evangelho de Mateus. Só se fala 2 vezes. Sabe quantas vezes Jesus usou a expressão reino de Deus? Não estou falando da universal, hein? Estou falando do reino de Deus. Sabe quantas vezes? 122 vezes. Tudo isso na boca de Jesus. Então Jesus não veio criar a igreja. Aliás, Jesus era judeu, viveu como judeu, cresceu no judaísmo, conhecia as escrituras, conhecia os salmos, que era a oração dos judeus, os judeus oravam os salmos. Jesus era judeu, ele não veio para acabar com, criar uma igreja cristã. Eu nem imaginava esse negócio de cristão. Jesus veio para tentar mudar a forma como os religiosos judeus ensinavam, viviam e praticavam a Bíblia. A gente, quando fala de reino de Deus, pensa no quê? Muitas vezes a gente pensa num projeto pós-vida.
Então a gente pensa que Jesus tinha um projeto pós-vida. E enquanto a gente espera a pós-vida, a gente vai aqui tocando meu barco. Com essa mentalidade, a gente não encontra diferença entre crente e não crente. Pensa bem no pessoal crente que você conhece. E olha que hoje tem crente para todo lado, hein? Todo mundo é crente. O nosso objetivo é pensar no pós-vida. Esse mundo aqui já era mesmo. Uma coisa que me deixa muito triste é quando alguém fala, não, é o fim dos tempos. Está acabando. Quer dizer, não tem nada que a gente possa fazer por este mundo. Quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E a vida começa aqui, neste mundo. Então, quando Jesus fala do reino de Deus, a palavra reino, a expressão grega é basileia tuteu, governo de Deus. Reino de Deus é Deus governando neste mundo. É a vontade de Deus sendo feita aqui na terra como é feita no céu. Não é assim que o Pai Nosso ensina? Então, o projeto de Deus era esse. Projeto civilizatório. E qual é o projeto de Deus para o ser humano? Aí a gente substituiu essa noção de reino de Deus por religiosidade. Antigamente a gente falava muito isso, o crente é diferente. O crente é diferente. Mas diferente em quê? Bom, o crente não bebe cerveja. O crente não dança. O crente não vai à quermesse. Eu tinha uma vontade doida de ir numa quermesse, comer lá uma comidinha típica. Não podia, minha mãe não deixava eu ir na quermesse. Isso é que é diferente. O crente, aí conforme a denominação e conforme a igreja, cumprimento da saia. Não podia. Tinha igreja até que media a saia da pessoa. Eu imagino, se eu aparecesse há 30, 35, 40 anos atrás, quando eu já era pastor, com essa camiseta em frente à igreja, eu teria sido excomungado, apedrejado em praça pública. Ser pastor, coisa nenhuma. Então a gente substituiu o reino de Deus, essa noção de Deus, e a gente vai falar um pouco sobre isso, por religiosidade. Religiosidade tem a ver com isso. Não é à toa que Jesus pegava no pé pesado dos escribas, dos fariseus e dos sacerdotes. Ele falou, sim. Lembra que eu falei recentemente, pode curar no sábado? Só porque era sábado? Não pode. É tudo religião. Então ser crente, essa diferença do crente, tinha a ver com regras religiosas. Pode ou não pode? Então percebe, o reino de Deus é Deus dominando em questões éticas, em questões de comportamento, é palavra, é unicidade, é domínio próprio, é amor. Jesus tem um projeto para essa vida. O reino de Deus começa aqui, o reino de Deus está em vós. A gente costuma dizer que o reino de Deus ainda não foi consumado, mas ele já está em nós. E onde? Veja, não é questão de religião, não é questão de igreja. Onde a vontade de Deus está sendo feita, ali está o reino de Deus. Onde for. Né? E eu vou dizer uma coisa aqui que você pode ficar, mas me entenda bem. A gente criticava muito os espíritas, porque só quer fazer boas ações. E dar pão para o faminto é uma má ação?
O problema deles não é esse aspecto. O problema deles é questão teológica. Mas não é ajudar o próximo, como o exército da salvação. A salvação é um forte do exército da salvação, é a ação social. Tem ajudado muita gente. É isso que a gente tem que levar. A Igreja Católica, salvação pelas obras. Não, salvação pelas obras, não. Mas fazer obras, todo mundo tem que fazer. Isso é o projeto de Deus. Então, os católicos têm a campanha da fraternidade. Vamos nos tratar como irmãos. Então, tem gente aí morando ao relento. Eu vi uma foto, um vídeo ontem, lá na faixa de Gaza, assim, centenas de crianças com panelas na mão, tinha um caminhão onde eles estavam distribuindo comida. Centenas de crianças, criancinhas, para buscar comida. Esse é o nosso mundo. Ainda há muita fome. Há um hino do HCC que eu gosto muito. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas a perecer. Lembra? Então, é isso aí. Então, a gente precisa entender isso de reino de Deus, gente. Eu digo isso, não assim, não que eu despreze o céu, mas eu acho que o céu não é problema meu. O prefeito, quem sabe quem é o prefeito lá do céu? Sabe? Não é São Pedro. Quem é o prefeito do céu? É Deus. Deus é que manda lá. Governador, prefeito, presidente, rei, seja o que for, o céu é problema de Deus. Quando eu chegar lá, eu não vou fazer igual eu faço aqui na EBPC. Aquilo lá tá rachado, aquilo lá tá feio, aquilo lá tá... Não vou falar isso. Porque Deus vai falar, você quer meter bedelho aqui na minha área? O céu é perfeito. O céu é uma metáfora de tudo que há de melhor. Não há nada que eu possa fazer para melhorar o céu. O céu é perfeito. O céu está... Eu gosto daquele versículo, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, olha só, gente, eu não consigo nem imaginar, olha que eu sou muito criativo, eu imagino muita coisa, mas eu nem consigo imaginar o que Deus tem preparado para mim. E com certeza, eu não vou ficar numa nuvem lá no céu, com uma toguinha branca, tocando harpa. Se você acha que vai fazer isso, pastor Aurélio, o problema é seu. Porque Deus vai fazer, minha vida vai ser tão dinâmica nesse pós-vida, tão realizada, não vai ter tédio. E vai ser maravilhoso. Lembra daquele, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, etc. Então, é isso. Onde estão precisando da gente, é aqui. É aqui que tem gente passando fome, é aqui que tem gente com ódio, com preconceito, gente com problemas emocionais, gente com muitos problemas familiares. É aqui que é a corrupção. O que eu, como reino de Deus, o que eu posso fazer neste mundo para que seja feita a vontade de Deus? Então, é isso que a gente tem, é isso que Jesus está querendo de nós. Outro dia eu estava conversando com o Marco, né? Eu chego aqui, tem esse monte de lixo aqui, nessa esquina, é um escândalo. Eu estava falando, será que a igreja não pode fazer nada? Será que a gente podia fazer um grande mutirão
Todo mundo com a camisa da IBPC, andando, pegando latinha, pegando papel, juntando tudo, distribuindo assim folheto. Olha, nós queremos tornar nosso bairro mais limpo, mais qualidade de vida. Será que isso faria algum efeito? Fala, pô, isso vai tornar a qualidade de vida aqui melhor. Estou dando um pequeno exemplo do que a gente poderia fazer, sei lá. E você devia orar, pedindo a Deus, o que a igreja pode fazer para se tornar uma coisa mais relevante neste bairro? O que a gente pode fazer para os nossos vizinhos? Ao invés de simplesmente querer que eles se tornem religiosos. Não quero só que as pessoas venham à igreja.